Saudações a todos. Mais um dia de alegria, mais uma oportunidade para estarmos realizando esta palestra gravada para o nosso querido JEP, da cidade de Lavras, Minas Gerais, o Grupo Espírita da Prece. Palestra que está sendo divulgada no dia 14 de fevereiro de 2021, data que já estaríamos, se assim fosse, o domingo de Carnaval. E já aproveitando a ocasião, para a casa onde eu trabalho atualmente, que é o Centro Espírita Fraternidade, esta palestra será repetida ao vivo e presencial neste mesmo tema na quarta. No domingo já estará no grupo do JEP, no YouTube. E na quarta-feira, que seria então a quarta-feira de cinzas, ela estará sendo ao vivo pelo Facebook e YouTube e presencialmente no Centro Espírita Fraternidade, aproveitando este tema do JEP para já ser ministrado lá, aproveitando a ocasião, a época. E o tema é Carnaval, uma reflexão à luz da doutrina espírita. Tema ao qual nós podemos fazer de diversas formas. Poderíamos estar discutindo, dando exemplos de diversas formas, mas estaremos fazendo um resumo e uma visão para podermos, pelo menos a partir disto, já termos as nossas próprias conclusões acerca deste tema Carnaval. Uma ótica, uma visão, uma forma de ver de acordo com o Espiritismo. Daí que se vem. Então agora, aproveitando a ocasião, que cada um possa estar refletindo em oração, agradecendo a Deus por aqui estarmos tendo este encontro e rogando a Jesus para que seus benfeitores possam estar neste momento operando sobre as diversas tribulações, enfermidades, discórdias, cólera, desentendimento, a falta de fé que paira sobre o mundo neste momento. E em específico o tema desta noite é cada um que estiver vibrando, pensando que esses pensamentos possam contribuir, pois não há limites, não há fronteiras, que vá contribuir onde seja necessário em nosso planeta. Que Jesus nos inspire a todos nós neste momento e abençoe a cada lar, a cada ser que estiver assistindo a este tema. Jesus conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, vamos lá, meus amigos. Assim como o Natal, o Carnaval tem a sua origem nas festas pagãs. Aliás, Carnaval foi o tema que eu fiz, não no JEP na época, no Centro Espírita Fraternidade, ao vivo, e está gravado, que é o Carnaval, o Natal Real, que está lá na página do Centro Espírita Fraternidade de Lavras. E existe a parte em comum entre o Carnaval e o Natal, que é a sua origem. Tudo das festas pagãs, antes de existir o cristianismo e antes da vinda do Cristo à Terra. Então tudo teve este início. E estas festas, estas tradições, elas eram em diferentes povos e culturas, sendo a romana, que estaremos especificando mais, a romana era uma delas. Mas existiam festas parecidas com o mesmo intuito no povo grego,
mesopotâmios. Cada um desses tinha uma forma de comemorar esta festa pagã, que não tinha o nome de carnaval, obviamente. Então, vamos começar aqui com duas perguntas. Como eram estas festas? E como isso foi se modificando no passar dos séculos e no mudar dos milênios? Como que ficou esta festa? Bom, se formos ver a mais similar com o carnaval que surgiu, principalmente no Brasil, dos anos 30 até hoje em dia, a mais parecida foram as festas saturnálias, a mesma que também deu origem ao Natal. Que pela época, né, as saturnálias, como eram feitas em dezembro, então aproveitaram essa época e transformou-se no Natal. Mas a mais parecida com o carnaval atual seriam as saturnálias, apesar que tem outras. E ela o quê? Era para comemorar ao deus Saturno, ao sol que estava vindo, ao solstício de inverno, que era o término do inverno e a vinda, a primavera e o verão, a vinda do sol, Saturno, o deus da agricultura. E era uma forma de comemorar a colheita. E era uma festa que durava 5 dias, em média. Então essa é uma das mais parecidas. Tem as dos povos gregos também, que era idêntica. Outras a mais que tinham muitos pontos em comum. E nessas festas, apesar que muita coisa aqui seria imprópria para ser dita, mas pelo menos um pouco estaremos falando para esclarecer, né? Mas o que nós podemos falar de alguns costumes dessas festas pagãs? É as festas onde as pessoas se pintavam, já começava aí. Pintavam, haviam danças, máscaras. As máscaras, naquela época, era para espantar aos maus espíritos da colheita. Então, para espantar, eles colocavam máscaras para espantar, para não ter uma colheita ruim. E uma coincidência daquela época, nós estamos falando daquela época ainda, nós ainda não fomos à Idade Média, tampouco aos tempos atuais. Havia o carros navalis. Carros navalis, traduzindo, seria um carro naval, que seria o parecido com o carro alegórico de hoje em dia, e que esse carro naval tinha o formato de um navio, aonde sobre ele levavam homens e mulheres nus pelas ruas de Roma, em festas, pintados e dançando. Agora, para quem já conhece o teor pesado da Saturnália, é necessário com que a gente exponha um pouco. Ela se baseava em quê? Infelizmente em quê? Em orgias sexuais, os verdadeiros bacanais eram a base, em bebedeiras. Fora as bebedeiras, em comilança, onde as pessoas comiam e tinham um local, tipo um vomitódromo, onde as pessoas iriam lá, vomitavam e voltavam para a festa novamente. Havia inversões de papéis, aonde o escravo virava o senhor virava o escravo, o homem a mulher o homem. Inclusive, pegava até o escravo, ele se transformava em rei. Inclusive, em algumas culturas, nesta comemoração, eles pegavam um prisioneiro, faziam esse prisioneiro viver como rei por 5 dias, era o rei, ele mandava, ele tinha esse poder todo. Ao término da festa, este rei, que era um prisioneiro, né, voltava a ser novamente o que ele era, um prisioneiro, era espancado e morto ao final da festa. Então, tudo isso acontecia nessas festas no mundo pagão, antes da vinda do Cristo
e até um certo tempo após, aonde ainda não existia o cristianismo propriamente dito de forma oficial. Felizmente ou infelizmente. E o que aconteceu então? Com a mudança da religião oficial do Império Romano, que até então, né, isso foi explicado no tema do Natal, as épocas e tudo mais como foi, né? Quando ela se transforma na religião oficial do Império Romano, tinha-se uma necessidade das mudanças dessas festas. Falei, e agora? Eles estão com pepino. O que nós vamos fazer com uma festa desse tipo, uma festa pagã, sendo que agora o Império Romano, através do imperador, adotou o cristianismo e Jesus como seu, vamos dizer, líder da religião romana. E aí, como é que faz? Uma das fórmulas foi o quê? Para não cortar de uma vez, extinguir de uma vez e gerar revoltas no povo, eles foram mesclando as comemorações com as das igrejas. Foram fazendo essa mescla gradativa para o choque não ser grande e não acontecer uma revolta maior. E essa data do carnaval foi pensada, assim como foi pensada a do Natal, que era da Saturnália, que era em dezembro, logo em seguida eles pensaram de acordo com uma comemoração da igreja, que era o quê? A Quaresma. Então ela tinha que ser o quê? Antes da Quaresma. Então seria 40 dias, né? Colocava mais uma semana, então 47 dias, ali caía, que hoje em dia seria a terça-feira de carnaval, que seria a terça. Então, visto essa data fixa, você contava para trás para poder marcar. Então a igreja tinha que fazer isso. Então ficou fixado, né, um curto tempo após o Natal, que viria então antes da Quaresma, o Carnaval. Claro, com outros tipos de nome na época. Até que com o tempo, na chegada da Idade Média, a comemoração, a Idade Média, a igreja da época foi resignificada, deu um novo sentido, um novo significado pela igreja. Para quê? Para cristianizar de uma vez as tradições pagãs. Então eles tinham que cristianizar de uma vez essas tradições que ainda vinham, as tradições pagãs. Então, na Idade Média foi tudo mudado, resignificado. Aí, como tinha-se o costume da penitência, da proibição do consumo da carne, né? Esse costume da época, que é a proibição da carne, veio-se então o nome carne vale, ou carnis levale, do latim, que é onde seria o adeus, o adeus à carne, o retirar a carne. Era então esta a forma de fazerem de tudo antes que fosse permitido, tudo antes da Quaresma. Então, antes da Quaresma, né, era permitido, que era o carnis levale, para depois, que seria a quarta-feira de cinzas, e logo em seguida, entrando na Quaresma, seria o momento da penitência, né? E a quarta de cinzas é uma tradição judaica. Uma tradição judaica onde eles tinham o costume de que se você, colocando-se as cinzas, você iria se purificar. Até num ritual simbólico, Francisco de Assis, quando ficou sabendo que estava próximo o seu desencarne, ele se colocou cinzas nele, de acordo com a tradição judaica. Ele fez isso em comemoração. Então,
As cinzas era o momento de você arrepender. Por mais que hipócrita fosse daquele ser, demonstrando um arrependimento, né? Ou o mesmo ser uma devida reparação, né? Um crescimento, um amadurecimento espiritual, era a forma que ele tinha de achar que já estava quite com a justiça divina, que era se purificando com a simbologia das cinzas. Então, era a forma. Até que com o tempo foi passando, aí veio o carnaval famoso de Veneza, na Itália, que era o carnaval das máscaras típicas de Veneza, onde não era algo tão grotesco como na época da Idade Média, tinha algo até um certo requinte. Nessa época ainda não tinha o carnaval no Brasil, né, ainda bem. E aí, com a época da colonização brasileira, o português trouxe ao Brasil uma forma. E tinha uma forma, no início, muito, muito bruta, que era de jogar coisas nas pessoas, que não era muito agradável, que era lama, água suja, até urina. Jogavam farinha, jogavam coisas nas pessoas. Quem tinha mais posses iam passando com as suas caravanas e iam jogando, até aquilo que com o tempo eles importaram. Então, do carnaval de Veneza, a serpentina, o confete para ficar algo mais suave, porque já estava ficando desgostoso jogar tanta porcaria. Então, aí que entrou a serpentina, o confete. Então, veio já desde a época da colonização portuguesa no Brasil, esse tipo de festa. Até que com a influência dos escravos, infelizmente os escravos vindo de forma cruel, vindo da África, foi se introduzindo e foi aí mesclando uma nova forma, que é onde se entrou o samba, onde se entrou o frevo, e aí veio as músicas típicas do Nordeste, né? E ao Rio de Janeiro também, onde ia acontecendo essa mesclagem de culturas, criando-se uma própria, a brasileira, até com que chegaram-se aos anos 30 e a coisa foi modificando, modificando, modificando e virando aquele furdunço, aquela bagunça que virou dos anos 30 para cá. Bom, visto esse resumo dessa origem de uma festa pagã, nas suas modificações até os dias atuais, vamos falar agora um pouco na parte espírita, na parte espiritual também do assunto. Vamos falar das influências do mundo espiritual e de demais consequências, etc, etc. Para isso, nós teremos como princípio, como uma base, o Livro dos Espíritos, no capítulo 9, que tem o título de Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Ali, praticamente, quase todas as perguntas iriam encaixar no tema. Assim como em outros temas também, porque ele é vasto. E pegando aquela mais famosa, que é a 459, que é aquela pergunta famosa: os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? Às vezes a pessoa só fica presa na resposta dessa pergunta e esquece as outras e quer atribuir toda a responsabilidade à influência dos espíritos, e não é bem assim, assim como a obsessão também não é. Então, vamos tentar entender. Então, pergunta: os espíritos influem em nossos atos e pensamentos? E a resposta é mais ou menos assim: sim, muito mais do que imaginas. Por ordinário, ou seja, frequentemente, são eles que os comandam, dominam, ditam as regras. Basicamente seria isso.
Mas como que isso funciona? O Espírito só chega e fala, faz isso e pronto, acabou? Não, não é assim. Ele tem que encontrar em nós subsídio, condições, ou seja, ressonância. Nós temos que dar espaço para isso. Caso contrário, não adianta. E sempre como eu gosto de utilizar um exemplo mais simples, a gente pode colocar mais ou menos assim. Se um espírito tentar influenciar um encarnado qualquer, e esse para poder beber, se beber bebida alcoólica, e essa pessoa que ele está tentando incentivar, influenciar, não tem um pingo de desejo, de intenção, nada para com o álcool, esse espírito não vai conseguir fazer nada, porque ele não tem a propensão a isso, não é a praia dele. Nós vamos supor que tenha, e esse espírito quer influenciar. O que vai acontecer? Ele vai achar link e vai conseguir. Aí, em vez dele tomar uma, duas, ele vai tomar 10, 20. É isso que vai acontecer. Então, a gente pode colocar isso em qualquer assunto e em diversas nuances dentro do carnaval, não apenas na bebida, mas em qualquer coisa. Aí que entra as perguntas. Qual o risco? Qual o risco? Onde está a contaminação? Onde está essa contaminação? E que risco nós estamos sofrendo? Bom, aí a gente volta no passado, numa pesquisa que uma revista famosa fez na época, e a revista era famosa na época, hoje já não é tanto assim. Ela fez uma pesquisa acerca do carnaval e de um famoso baile internacional numa ilha. Um famoso baile internacional. Porque ali, não apenas os brasileiros, mas estrangeiros de vários locais, e o que era feito naquele baile que era gravado, era vendido para a Europa como produto pornográfico, produto erótico a ser vendido nas fitas, né, que eram vendidas na época, as fitas VHS. Então foi feita uma pesquisa com a seguinte pergunta: com qual objetivo você se dirige ao baile? Essa era a pergunta. Ou seja, qual que é a sua meta? Por que você está aqui? Qual que é o seu objetivo nesse baile, no carnaval? E foram variadas respostas. Mas todas as respostas que foram ali colhidas, elas estavam em volta de quê? Com base o quê? Primeiramente, o sexo, a orgia, né? Os bacanais, relembrando as Saturnálias. E, consequentemente, beber, drogas e por aí vai. Até que na 12ª opção, a resposta foi brincar o carnaval. Pronto. O que estava dominando? Não era brincar o carnaval. Brincar o carnaval foi a 12ª em toda a lista. Então vem a resposta para aquelas perguntas. Então, o que torna um ambiente contaminado, e levando em consideração a base do Livro dos Espíritos, o que torna um ambiente contaminado não é a música, não é o samba, não são as fantasias, nem se quiser a nudez mesmo. Mas o problema eram as intenções, ou seja, a intenção dos frequentadores. O problema estava ali. E nós conhecemos o quê? Forma pensamento.
o poder do pensamento, assim como o poder da oração, a vibração sendo positiva ou negativa. Isso forma-se, tem peso, consegue-se mensurar, criam-se um ambiente, criam-se até miasmas espirituais. Aí vem algumas explicações. Como a maioria das intenções são viciosas, logo irão atrair espíritos viciosos. Lei de atração, não tem como fugir. Se uma grande maioria está emanando esse tipo de pensamento, de vibração, você vai atrair a quê? Para aquele local por afinidade. Espíritos viciosos. Naquilo tudo com que eles estavam querendo, desejando, pensando e agindo. Aí vem, num local desse, onde a probabilidade de você topar com um parasita espiritual será muito maior em relação se você estivesse em outros locais, fazendo outras coisas, ou no verdadeiro descanso, retiro, ou seja lá o que for. Né? Numa questão de probabilidade, a sua chance de topar com um parasita espiritual num ambiente deste é muito grande. Certo? E ele vai ficar contigo. Essa que é a questão, porque vai gostar. Se tiver afinidade, ele vai. Né? Isso nos lembra uma situação dessa, nos lembra Jesus em uma famosa frase, que o problema não é o que sai da boca, mas o que sai do coração. Palavras de Jesus. E aí vem aquela dúvida, né? Aquela coisa. E a psicosfera, como é que fica? Essa psicosfera daquele ambiente. Como é que fica a situação? Fica terrível. Fica terrível. Pois não somente as mentes encarnadas querem aproveitar, mas as desencarnadas também. Ambas as mentes querem fazer alguma coisa. Então aquela psicosfera fica densa. Fica terrível. Lastimável. E como estes espíritos estão em estágio primitivo, eles utilizam dos pensamentos destas pessoas e passam a alimentar-se das emanações psíquicas. É um alimento para eles, a forma da sensação, eles se acham encarnados, porque eles se passam a alimentar-se daquilo e aí eles passam a influenciar, a querer mais, mais e mais. E o indivíduo vai perdendo o equilíbrio e entra nas faixas de perturbação. É o triste, é a parte que fica realmente, em certas ocasiões, lastimável. E esses espíritos, eles tomam posse como se fosse uma subjugação. Mesma coisa que uma subjugação. E o que acontece depois? Frustrações. Em muitos casos, acontecem frustrações que ela tem origem nisso. Porque eles vão se sentir o quê? Usados. Muitas frustrações. E muitos relatos do carnaval, nós ficaríamos aqui horas falando, porque há muitos livros já contando alguns casos. Poderiam. São livros do tipo Entre os Dois Mundos, Nas Fronteiras da Loucura, Sexo e Obsessão, que a maioria é pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo. Então ali há casos ali específicos só de carnaval, do que acontece, né, nesses bastidores do mundo espiritual nesta época. Tirando isso, né? Tirando isso, tem-se os crimes também, não é? Tem-se os crimes que ocorrem, assim como os acidentes. Acidentes
que é algo muito triste. E agora, falando em tristeza maior, o que mais acontece depois também, um índice que aumenta, é o índice de aborto. Infelizmente, o aborto também tem o seu índice aumentado após o carnaval, sem contar os acidentes que acontecem e os desencarnes. Bom, então, fora visto os crimes, os acidentes e o mais triste, o índice desse aborto que aumenta, tem um caso, pelo menos, conhecido de um livro desses, eu vou tentar resumir. Foi passado na cidade do Rio de Janeiro. É um caso de um socorro, porque vários espíritos se mobilizam nesta época para poder estar auxiliando ou evitando com que maiores emanações possam estar expandindo ou até mesmo saindo do Brasil. Então tinha uma equipe, na época a equipe era de Bezerra de Menezes, que estavam com essa equipe no Rio de Janeiro. E tinha uma moça, eu vou resumir bem, porque a história é mais longa. Tinha uma moça que não estava pulando o carnaval e que ia visitar uma outra pessoa com enfermidade em outro bairro, ia pegar o metrô, tudo mais o trem, né, para ir. E quando ela voltava à noite desta visita a esse familiar enfermo, quando ela voltava à noite, um grupo de indivíduos viu esta mulher descendo sozinha e indo. Automaticamente eles foram ainda mais, já estavam com intenções nada boas, a influência ela aumentou e eles foram a perseguir, já com a intenção de um estupro, aproveitando a bagunça que estava a cidade devido ao carnaval. Neste momento, uma equipe de espíritos liderados pelo Bezerra de Menezes, eles, como têm uma visão mais ampla, identificaram uma viatura policial nas imediações. E um desses benfeitores inspirou ao policial para dirigir-se até o local por onde essa moça passava. Então, da mesma forma com que havia uma influência perniciosa, havia-se também, do outro lado, uma influência benfazeja. E graças a Deus, ele acatou a influência benfazeja e foi com a viatura rumo da onde estava essa moça, lhe dando o devido socorro e assim evitando o mal. Todos os males são evitados? Infelizmente não. Agora imagine se não fosse as atividades desses espíritos. Eu acho que seria bem pior. Seria bem pior. E alguns desses espíritos que vêm ao trabalho na época do carnaval são espíritos de boa vontade. Não vamos confundir o espírito de boa vontade com uma escala do espírito bom. O espírito bom já é um grau superior a nós, não é? São espíritos de boa vontade, que querem fazer alguma coisa. Então, estes espíritos, eles atuam em diversas coisas. Inclusive, até uma outra equipe que vão nas fronteiras do Brasil para não permitir com que essa psicosfera daqui vá contaminar a outras nações. De tanto que tira o equilíbrio, desarmoniza o que acontece no Brasil durante esses dias, e que na verdade em alguns locais dura até mais, né? Dura o dobro, o triplo. Então eles fazem uma barreira vibracional no Brasil para não contaminar o resto do mundo. É complicado. Então esses espíritos de boa vontade, eles atuam para melhorar os pensamentos das pessoas. Inclusive, quando acontece algum desencarne, eles vão assessorar aquele que desencarnou para com que ele não seja tomado pelos obsessores,
pelos espíritos foliões que querem ali a bagunça do carnaval. Por isso que eu pergunto, né? Imagina se não tivesse. Já com eles já acontece tanta coisa, imagina sem eles. Então, agora uma coisa que poucos prestaram atenção quando a gente estuda esse assunto, porque aqui é um estudo, não é uma palestra, a gente está estudando junto, que normalmente após o carnaval, muitos obsessores permanecem nos lares dos foliões, por sintonia, vai com ele, fica com ele, né? E o que eles aproveitam? Durante a noite, no sono, eles o conduzem para regiões aonde o carnaval continua, em regiões sombrias, né? Então, eles não lembram desse detalhe, que isso acontece. E aí vai numa casa aonde não existe o evangelho no lar, aonde não existe a prática de virtudes, o querer hoje ser melhor do que ontem, para amanhã ser melhor que hoje. Encontra-se um lar que não é ou não está sendo evangelizado, que não há esforços para domar as más inclinações. Aí eles falam, opa, aqui é legal, vamos ali chamar mais 7 para a gente fazer aqui um bacanal. E é isso que acontece. Infelizmente é. Mas se ele encontra a casa adornada, limpa, aí vai ser um ambiente mais desagradável para ele ficar. Ele pode até ficar, mas com o tempo ele vai ver que não é mais ambiente para ele. E vai embora e não chama mais ninguém. Esse caso me lembra um caso que eu escutei há muito tempo atrás de um palestrante espírita, um médium ostensivo, que é baiano, que já esteve em Lavras há muito tempo atrás. E ele conta um caso interessante no Carnaval de Salvador, porque ele mora em Salvador, ele tem um apartamento em Salvador, e na época do Carnaval, normalmente, ele ia fazer palestras pelo Brasil, seminários, né? E a sobrinha dele, que era de fora, pediu o apartamento emprestado. Ele normalmente não gosta de emprestar, mas dessa vez vou emprestar para minha sobrinha. E emprestou. É o Marcel Mariano. É um caso que ele conta. Então eu coloco esse caso aqui para ilustrar o que eu acabei de falar. A sobrinha, sem maldade alguma, passou o carnaval, fez tudo ali, sabe, em Salvador, levou os convidados para o apartamento e tudo mais. Acabou-se o carnaval, ela foi embora. E o dono do apartamento, Marcel, voltou para casa. Ele voltou para casa e, como ele tem a anteninha ligada, os canais abertos, ele não está sentindo muito bem, está sentindo mal, desagradável, não estava muito bem. Até que, eu não sei se a benfeitora dele chama Marta, eu esqueci, lhe deu a dica e fez ele perceber o que estava acontecendo. O apartamento estava cheio de foliões, né? Não eram, naquele momento, não eram do mal, eram apenas equivocados, queriam apenas festejar, eram foliões, que é onde o carnaval não acabou, e estava aquele furdunço lá no apartamento o tempo todo, e ele sem entender o porquê. O que ele teve que fazer? O Evangelho no Lar, que nós costumamos fazer pelo menos uma vez por semana, e que maravilha, né? É uma forma de higienização espiritual, harmonização do clima desta casa, né? É aquilo que o Evangelho no Lar ele vai higienizar aquilo que a água sanitária não faz. Ele teve que fazer o Evangelho todos os dias durante 2 semanas. Ao término de 2 semanas de Evangelho no Lar, a casa havia voltado ao normal.
estas são as consequências. E essa é uma das importâncias do Evangelho no lar. Agora imagina o que não vira aquilo quando o ambiente está propício à contaminação. Por isso que é bom refletir. Nós entramos agora na parte de refletir para concluir. Colegas, vamos pensar aqui, depois disso que nós falamos, de forma bem sucinta, vamos pensar o que agora? No Espiritismo, essa doutrina maravilhosa, que o problema não é no Espiritismo. O problema, às vezes, quando existe, é no movimento espírita. É nas pessoas que estão nele, às vezes. Que, como já dito, né? O maior inimigo do Espiritismo é o próprio espírita. Então, o Espiritismo, na sua beleza, na sua perfeição, e ele é perfectível, porque ele vai se transformando de acordo com uma realidade, de acordo com a ciência. No Espiritismo, nada é proibido. O Espiritismo não está aqui para ditar regras morais. Faça assim, faça assado, isso não pode, isso é pecado, vista-se assim, faz aquilo. Não, não está. Aí que está a questão. O Espiritismo orienta e ele mostra que a semeadura é opcional, mas que a colheita será obrigatória. Ele mostra o que é uma lei de causa e efeito, de ação e reação. Ele faz isso. Ele não vai ficar ditando. Não há proibições. Por isso que não é fácil ser espírita. Porque não tem ali, no cabresto, a rédeas curta, ou alguém lhe ditando, vira para cá, para aqui, continua reto. Não tem alguém ali te conduzindo. Não tem ninguém te conduzindo. São autônomos. O mérito é seu, como o débito também. A lei da semeadura. Por isso que não é fácil ser espírita. Né? Então, como o Espiritismo não lhe proíbe nada, mas em contramão, ele espera tudo de nós. Ele espera tudo de nós. Aí depende do nosso livre-arbítrio. E nesse caso, principalmente, da sintonia que nós temos com o nosso espírito protetor, que é o anjo guardião. Se nós temos o costume de estar sempre em sintonia com ele, com certeza daremos passos bem melhores, acertos constantes do que erros. Tudo dentro das ferramentas maravilhosas do Espiritismo. E é por isso que nós podemos falar, conversar sobre esse tema de hoje, o Carnaval. Carnaval atual, inclusive. Bom, indo para o término, olha só. Uma saturação é normal de acontecer. Ela vai acontecendo uma saturação de tudo isso que vem acontecendo. E essa saturação ocorre com cada ser. É individual. Ocorre com cada ser neste planeta. Porque a mudança não é no planeta, mas é no ser. Seres modificados, planeta renovado. Mas até ela se completar, dar as voltas necessárias, nós temos que vibrar pelos demais, que ainda desconhecem algumas leis naturais. É o mínimo em que o espírita ou qualquer outro cristão ou pessoa de boa vontade ou de boa fé pode realizar. E essa saturação, ela pode ser de algumas formas, vamos falando duas. Seja pela transformação moral do indivíduo, né? Em saber escolher, em discernir
em ter as melhores prioridades na vida, não. Entre isso e aquilo, obviamente eu vou preferir isso, porque é melhor. Uma questão de prioridade, de saber distinguir, de bom senso do que é melhor. Ou seja, essa saturação pode ser pela mesma transformação moral, ou pelo que vem acontecendo ultimamente, e está acontecendo neste ano, por imposições governamentais, às vezes. Exemplo, como já aconteceu, corte de custos. Óbvio, né? Entre você colocar o dinheiro público em saúde, segurança, né? Escola, saneamento básico. Você quer colocar o dinheiro público nisso ou em carnaval? Vai querer agradar o comércio, o turismo do carnaval, onde em muitos casos é o turismo da orgia, ou não? Então, em alguns casos, cidades vão reduzindo ou excluindo o carnaval por corte de custos. Em outros casos, por preservação de ambientes públicos, né? Até com que aconteceu o quê? A pandemia. Por causa de epidemias. E que esse ano de 2021, oficialmente, não está tendo carnaval, como sempre teve antigamente. Não é isso? Muitos já não suportam mais o lixo orgânico, cidades virando banheiro público, o odor de urina, o sexo nas vias públicas, a destruição da sua cidade, quando é uma cidade turística, onde os turistas vêm, ou o próprio povo da cidade destroem a cidade, o mau cheiro que fica. Isso na parte orgânica, na parte material. Então vai havendo uma saturação, tanto do povo, quanto em alguns casos, de alguns governos iluminados, que enxergam isso. O carnaval, na verdade, de 2020, já não era para ter acontecido devido à pandemia. Ela já era sabida e já existia. E foi uma porta de entrada ao Brasil. Mas os interesses, escusos, os interesses financeiros, permitiram o seu acontecimento. Que justamente estava vindo de outros países para o Brasil. Este ano não teve. Então, para chegarmos ao nosso fim, essa conclusão, visto que estudamos hoje, fica essa última pergunta. Visto isso tudo que nós estudamos, fica essas perguntas aqui, finais para reflexão. E você? E nós? Estamos prontos para entrar em qualquer ambiente? Porque o problema não é você ir. O problema não é você entrar no ambiente. Entrar é fácil. O problema é como que você irá sair de lá e permanecer. Faça essa pergunta. Pode ser útil daqui a um tempo. Se até lá voltar o carnaval, que eu espero que não seja dessa forma como está sendo. 2021. Vocês já pensaram nos benefícios sem essa festa? Na harmonia que o Brasil vai ter e não vai exportar vibrações maléficas ao resto do mundo? No equilíbrio que o mundo vai ter neste momento, porque não aconteceu as festas, as orgias, os desregramentos que acontecem todos os anos, principalmente desde os anos 30 até hoje, no último carnaval 2020, sendo que 21 não teve. Neste ponto, a pandemia
foi benéfica, foi providencial. Que isso fique de lição. E que muitos aí, governantes e não governantes, possam reavaliar conceitos e ver a real necessidade de montar uma estrutura carnavalesca como é feita desde os anos 30. Então vamos pensar nos benefícios com que essa pandemia do coronavírus trouxe neste assunto, deste tema, carnaval. Então, vamos melhorar as nossas escolhas. Livre-arbítrio em sintonia com o nosso espírito protetor. Vamos melhorar os nossos gostos, as nossas prioridades. Porque o descanso de um feriado, ele não pode ser contrário à lei do progresso. Progredir, não estacionar. Se há um feriado para um descanso, que ele seja utilizado, mas não indo contra a lei do progresso. E aqui finalizamos, agradecendo mais uma vez a participação de todos vocês, curtindo e divulgando para com que a mensagem possa chegar a outros mais. E como dito no início, esse tema será repetido de forma online e presencial no Centro Espírita Fraternidade, nesta quarta-feira de cinzas, onde lá estarei repetindo este tema. Não será idêntico, porque nenhum fica igual ao outro, mas será dentro desse escopo que nós fizemos aqui. Um grande abraço, um bom resto de carnaval, né? Para quem assistir ela no domingo, né? Vai ter a segunda, a terça. Que Jesus nos abençoe. Na breve oração, que a equipe benfazeja de Jesus e de Ismael possa estar auxiliando o Brasil neste momento, nesta ausência da festa do Carnes Levale, e que isto possa estar levando boas influências a todos para entenderem as necessidades, as prioridades para o próximo ano, para a próxima década, para o próximo século, nos novos conceitos acerca de comemorações e tradições. Que a transformação moral impulsionada pelo Covid possa ser útil neste ponto. Jesus abençoe e inspire a todos nós e proteja cada lar que está neste tema conosco, hoje e sempre, que assim seja. Até a próxima, com muita alegria.